Boa tarde, galera. Hoje nós vamos iniciar a nossa segunda aula de Química, né, nós vamos falar sobre tipos de misturas, classificação e fracionamento de misturas. Então, é uma aula muito importante, né, que cai muito no Enem, esses conteúdos, e que nós vamos aprender de uma forma bem interessante, né, bem legal, colocando bastantes exemplos aqui para vocês entenderem. E nós estamos aqui com a turma, né, de pré-ENEM de Química e Física 2023. Então, bora! O que nós vamos aprender hoje? Nós vamos falar sobre misturas homogêneas e heterogêneas, mistura comum, fracionamento de misturas, estação de tratamento de água e dessalinização da água do mar. Então, esses são alguns conteúdos que nós vamos falar na aula de hoje. Bom, o que são misturas? Misturas, né, se você imaginar, é algo que você pega, né, por exemplo, a água e mistura com uma outra coisa. Né? Por exemplo, quando você for fazer uma receita, né, de algum determinado alimento, você vai ter que fazer uma mistura, você vai misturar os ingredientes. Então, mistura, né, nada mais nada menos do que você pegar alguma coisa e se juntar com outra, misturar com outra. O nome já fala, né? O próprio nome já fala. Mas o conceito em si de mistura, ele nos diz assim: misturas são combinações de duas ou mais substâncias diferentes que não reagem quimicamente entre si. Essas substâncias podem ser gases, líquidos, sólidos e são combinadas de forma que suas propriedades físicas e químicas não são alteradas. Em uma mistura, cada componente mantém suas propriedades originais e pode ser separado dos demais componentes por meio dos métodos físicos, como filtração, decantação, destilação, cromatografia e entre outros. Então, no conceito mais científico, né, dizendo, né, do conceito mais científico, misturas são duas ou mais substâncias diferentes. Então, aqui vamos grifar, duas ou mais substâncias diferentes que não reagem quimicamente entre si. Ok? Então, o conceito de mistura é esse. E aí nós temos dois tipos de mistura, que é a mistura homogênea e a mistura heterogênea. Vamos falar agora um pouquinho da mistura homogênea. A mistura homogênea, nós podemos dizer que ela é uma solução. O que é uma solução? É uma mistura que apresenta uma única fase. Como assim, Felipe? Eu não entendi esse negócio de fase. Calma que você já vai entender. Vamos lá. Uma mistura homogênea é uma mistura em que os componentes estão completamente dissolvidos. Então, essa é a palavra-chave que você tem que entender. Então, os componentes eles estão completamente dissolvidos ou dispersos, né, de maneira uniforme em toda a mistura, de forma que não pode distinguir visualmente um componente do outro. Ou seja, isso vai ocorrer por conta das moléculas, das interações das moléculas ou íons, que interagem entre si ali de maneira que eles vão formar uma única coisa. E essa única coisa é chamada de solução. E aí nós temos alguns exemplos de mistura homogênea. A água salgada, por exemplo. A água salgada é a água e o sal, onde esses dois componentes eles estão completamente misturados e eles não se podem distinguir, né? Não é possível distinguir visualmente aquele sal que está ali naquela água. Então, quando você vai à praia, por exemplo, você sabe que a água do mar é salgada, por exemplo, mas visualmente você não consegue ver esse sal, né? Esse sal no formato ali sólido, até porque ele está diluído, né, na água. Então, por isso que você não consegue visualizar essas duas substâncias de uma forma bem fácil, né? Então, você precisa de uma outra coisa, né? de um outro processo para você distinguir
essas duas substâncias que estão ali na água. Além do mais, a água do mar, ela não é composta somente de sal. Ela também tem outros componentes, tá? Mas a maioria, né, a porcentagem maior é de sal. Vamos lá, soluções de açúcar. Quando o açúcar é dissolvido em água, ele se dispersa uniformemente na água, formando uma solução homogênea. Então, o açúcar que você vai fazer ali, ó, que você coloca açúcar na água, também é uma mistura homogênea. É um tipo de solução. O ar atmosférico. O ar atmosférico, o ar ele é composto por vários gases, como, por exemplo, o oxigênio, que é o O2, o nitrogênio, o dióxido de carbono, que é o CO2, e entre outros, que estão misturados uniformemente em toda a atmosfera. Então, o conceito de mistura homogênea, né, é basicamente onde os componentes estão completamente dissolvidos ou dispersos de maneira bem uniforme em toda a mistura. Tá joia? Então, vamos lá. Misturas homogêneas. Elas são importantes, né, em muitos processos industriais, na vida cotidiana, porque ela tem a capacidade de formar misturas homogêneas, né, é uma propriedade importante, né, de muitas substâncias e é frequentemente utilizada em processos de separação, né, de misturas por meio de técnicas como destilação e cromatografia. Então, na mistura homogênea, você consegue fazer uma separação de determinada mistura homogênea por meio de processos um pouquinho mais complexos, como, por exemplo, o processo de destilação e o processo de cromatografia, né? Onde você consegue realizar, né, a separação por exemplo, o sal, né, de um outro sal, por exemplo, sem ser o NaCl, né, de um outro líquido também que sem ser a água. Então, você consegue também realizar esses processos de separação por meio de outras técnicas. Belezinha, galera? Então, vamos lá. Mistura homogênea, né? A gente falou aqui já coisas bastante interessantes que são relevantes, né, para a nossa prova do Enem. Vamos lá, agora vamos falar um pouquinho de mistura heterogênea. Lembra que eu falei que mistura homogênea apresenta uma única fase? Aqui, ó. Mistura homogênea apresenta uma única fase. A mistura heterogênea não. Ela apresenta mais de uma fase. Ou duas ou mais fases. Ou seja, uma mistura heterogênea é onde os componentes eles não estão uniformemente misturados, de forma que é possível distinguir visualmente diferentes componentes na mistura. Isso ocorre porque as moléculas ou partículas dos componentes, elas não vão interagir de maneira suficiente para formar uma solução uniforme. Então, elas possuem características diferentes para que não ocorra essa solução uniforme, sabe? Então, por isso que a gente caracteriza como uma mistura heterogênea. Então, vamos lá. Exemplos. Água e óleo, que é o exemplo mais clássico que a gente pode citar aqui. A água e o óleo não se misturam completamente e formam camadas distintas. Mas por que a água e o óleo não se misturam? Isso é um assunto de outros conteúdos que a gente vai ver mais para frente. Então, calma. Nós vamos chegar lá. Tá bom? Areia e água. A areia não se dissolve na água e forma uma mistura heterogênea, em que é possível ver a areia, né, suspensa na água. O granito também é uma rocha composta de diferentes minerais.
né, que não se misturam uniformemente. Então, uma coisa que a gente nem imaginava é uma mistura heterogênea. O granito que está lá na sua bancada é uma mistura heterogênea, sabia disso? Então, é algo assim que são coisas que estão ao nosso redor, que a gente consegue visualizar ou já viu em algum momento, e que a gente não tinha ciência disso. Mas agora, com a aula de química do professor Felipe, vocês têm ciência. Vamos lá. Continuando sobre mistura heterogênea. Misturas heterogêneas também são importantes em muitos processos industriais e na vida cotidiana. A capacidade de distinguir visualmente diferentes componentes em uma mistura heterogênea é frequentemente utilizada em processos de separação de misturas por meio de técnicas como filtração, decantação e centrifugação. Então, como eu falei anteriormente, na mistura homogênea, eu falei que a gente tinha duas técnicas de separação. Quais são elas? Aqui, ó. A destilação e a cromatografia. Beleza. E na mistura heterogênea? Também temos a filtração, a decantação, a centrifugação. Então, são técnicas que você consegue separar uma mistura heterogênea. Aí aqui eu coloquei algumas imagens bem interessantes, ó. Aqui nós temos uma técnica, né, de separação. Aqui é um material que a gente utiliza bastante em laboratórios, né, nas aulas, em algumas aulas de laboratórios, né, que a gente utiliza. Aqui nós temos o bico de Bunsen, né, para aquecer a solução. Aqui nós temos um balão, isso aqui é um balão de vidro. Aqui é um suporte universal. Então, aqui são algumas ferramentas, né, para você utilizar dentro do laboratório ou até mesmo numa indústria grande para conseguir fazer uma separação de uma determinada mistura, sabe? Então, aqui, por exemplo, aqui, ó, nós colocamos uma mistura heterogênea aqui, ela é filtrada, né? Nós temos um papel de filtro, ela é filtrada. Depois que ela é filtrada, o líquido ele vai ser separado, obviamente, porque o sólido ficou aqui, né, no papel de filtro e o líquido desceu, né? E aí depois desse líquido ele passa por um outro processo. Aqui nós temos o vácuo, né? E aí aqui nós passamos por uma mangueira e tal. Então aqui são tudo são técnicas, né, de separação de misturas. Essas técnicas elas podem ser tanto para separações de misturas homogêneas, como eu já tinha dito antes, como misturas heterogêneas. A gente vai estudar um pouquinho mais sobre essas técnicas um pouquinho mais para frente, tá bom? Então aqui, a princípio, é para vocês entenderem o conceito de mistura homogênea e mistura heterogênea. Depois, mais para frente, a gente vai... Mais para frente na aula de hoje, que eu digo, a gente vai entendendo esses processos. Bom, agora nós vamos falar um pouquinho sobre mistura comum. Existe a mistura comum também. A mistura comum, o nome já fala, comum. Então, o que nós temos que entender? Que ela é frequentemente encontrada na natureza ou em processos industriais. E essas misturas elas são importantes porque muitas vezes são usadas como matérias-primas para a produção de outros materiais ou substâncias. Aí eu coloquei alguns exemplos. Por exemplo, o ar atmosférico é uma mistura comum, né? É composto principalmente por nitrogênio, né, 78%, e oxigênio. Também é composto por outros gases, como o argônio, o dióxido de carbono, o neon, né? A água do mar também é uma mistura comum,
né? É uma mistura de água salgada que contém vários tipos de sais dissolvidos, e como o cloreto de sódio, que é o mais famoso, né, que é o sal, né, o sal de cozinha, né, que a gente utiliza para temperar os nossos alimentos, e o magnésio e o cálcio também. Como eu falei, a água do mar ela não é só composta por cloreto de sódio. Olha aqui, ó, nós temos magnésio também, porém é uma porcentagem bem pequena, tá? Não é tão grande quanto a de cloreto de sódio. A gasolina é uma mistura comum. Ó, é uma mistura de hidrocarbonetos que é usada como combustível em motores de combustão interna. O aço é uma mistura de ferro e carbono que é frequentemente usada em construções e na fabricação de peças mecânicas. E o leite é uma mistura de água, proteínas, gorduras e carboidratos, além de vitaminas e minerais. Então, esses são alguns exemplos de mistura comum. Bom, essas são apenas algumas das misturas comuns que podemos encontrar, né, no nosso dia a dia. E é importante que a gente entenda que as propriedades dessas determinadas misturas, elas podem ser usadas, né, de maneira adequada em diferentes aplicações. Por exemplo, na aplicação industrial, ou na aplicação de fabricação, né, de determinados materiais. Então, a mistura comum é muito utilizada. Dentro da mistura comum, nós temos dois tipos diferentes. A mistura eutética e a mistura azeotrópica. O que seria, então, a mistura eutética? Uma mistura eutética é uma mistura de dois ou mais componentes que derrete a uma temperatura constante e forma uma fase sólida única quando solidifica. Então, aqui, ó, vamos grifar. Forma uma fase sólida, única quando o quê? Solidifica. Então, em uma mistura eutética, os componentes são misturados em proporções precisas, de forma que a temperatura de fusão da mistura é mais baixa do que a temperatura de fusão dos componentes individuais. Por exemplo, uma mistura de estanho e chumbo que tem um ponto de fusão eutético de aproximadamente 183 graus. É usada na fabricação de soldas. Então, para você conseguir fabricar a solda, você tem que fazer uma mistura de determinada substância com outro. Por exemplo, o estanho e chumbo. Aí aqui nós temos um gráfico, ó, explicando melhor. Aqui nós temos o ponto de fusão. O ponto de fusão ele permanece constante. E o ponto de ebulição, olha, ele não é constante, tá vendo? O ponto de ebulição, que ele tem uma inclinaçãozinha aqui. Essa inclinaçãozinha aqui, olha, é realmente a diferença, né, dos tipos de mistura. Então, aqui, ó, na mistura eutética, o ponto de fusão ele é constante, sabe? E já na mistura azeotrópica, o ponto de fusão aqui, ó, ele não é constante. Então, a diferença da mistura eutética para a mistura azeotrópica é exatamente o ponto de fusão, ó. Ou você também pode relacionar com o ponto de ebulição, tanto faz. Mas logo de cara, você olhando no gráfico, você consegue perceber essa diferença. Ó, na mistura eutética, eu tenho um ponto de fusão constante. Na mistura azeotrópica, eu tenho um ponto de ebulição constante. E um ponto de fusão não é constante. Tá? Então, aqui a gente pode levar em consideração o ponto de ebulição. Vamos colocar aqui, ó, ponto de ebulição constante. Ó. Deu para perceber a diferença? Então, vamos lá. Mistura eutética
é uma mistura de 2 ou mais componentes que derrete a uma temperatura constante e forma uma fase sólida única, quando solidifica. Na mistura eutética, quando a mistura eutética ela é aquecida, né, até uma temperatura de fusão, ela derrete completamente a uma temperatura constante, chamada de ponto de fusão eutético. Durante o processo de solidificação, a mistura eutética se solidifica como uma única fase sólida, em vez de separar em duas fases distintas. Por que isso ocorre? Isso ocorre porque durante a solidificação, a mistura eutética resfria de forma homogênea, formando uma rede cristalina única, que incorpora os componentes da mistura em proporções precisas. Então, basicamente, né, é onde você tem um ponto de fusão ali constante. E o exemplo que a gente pode citar, né, é a fabricação de soldas, né, onde você tem dois componentes, como o estanho e o chumbo ali, né, com um ponto de fusão de aproximadamente 183 graus. Então, ó, olha a temperatura que esses dois caras vão. Bora lá então, mistura azeotrópica. É uma mistura de 2 ou mais componentes que tem um ponto de ebulição constante. Olha aqui, ponto de ebulição constante e, portanto, uma composição constante. Em outras palavras, uma mistura azeotrópica tem a mesma composição na fase líquida e na fase de vapor, o que torna difícil separar os componentes por destilação simples. Então, você tem que utilizar outro método para conseguir realizar essa separação. Aí nós temos um exemplo. Né? Um exemplo comum de mistura azeotrópica é a mistura de etanol e água. Então, etanol e água, que forma uma mistura azeotrópica com uma composição de aproximadamente 95% de etanol e 5% de água. Então, aqui, ó, o ponto dessa mistura, o ponto de fusão, ele é constante. Deu para entender, galera? Esses dois gráficos. Beleza. Depois disso, nós vamos para fracionamento de misturas. Aí que começa a ficar interessante a nossa aula. Por quê? Nós vamos falar sobre os processos, né, de separação, como filtração, separação magnética, catação, peneiração, sifonação. Então, por exemplo, o fracionamento de misturas é o processo de separação de misturas que em seus componentes individuais com base em suas propriedades físicas e químicas, ou seja, cada um vai ter uma propriedade. Cada um vai ter uma propriedade física, cada um vai ter uma propriedade química diferente. E existem várias técnicas de fracionamento dessas determinadas misturas, né, que são usadas com base nas propriedades dos componentes e nas necessidades específicas do processo de separação. Aí nós temos o seguinte, vamos falar um pouquinho sobre as misturas heterogêneas, né? Então, o fracionamento de misturas das misturas heterogêneas e o fracionamento de misturas das misturas homogêneas. Das misturas heterogêneas, nós vamos ter, aí eles separam por blocos, né? Nós separamos por blocos. Por exemplo, sólido-sólido, temos as técnicas de fracionamento. Sólido-líquido, ou seja, você vai trabalhar com sólido e você vai trabalhar com um líquido. Também tem-se as técnicas de fracionamento. Líquido-líquido, também tem as técnicas de fracionamento. E já nas misturas homogêneas, nós vamos trabalhar com sólido-líquido, líquido-líquido e sólido-sólido. Show? Então vamos lá. Separação de misturas heterogêneas. São processos mecânicos menos eficazes, porém mais econômicos. Então utiliza-se esses processos para você gerar menos gastos, né? Geralmente nas indústrias existem
esses processos que eles utilizam para diminuir os gastos, né? Como, por exemplo, o processo de separação de catação. São componentes separados à mão com o auxílio de uma ferramenta. Então, aqui nós vamos falar de sólido-sólido primeiramente. Sólido-sólido, nós temos aqui o primeiro exemplo, é o exemplo de catação. Depois, peneiração ou tamisação. São componentes separados com base em seus tamanhos. Então, a gente pode, aqui, por exemplo, é como se fosse peneirar uma areia, né, por exemplo. Você tem a utilização de uma ferramenta ali para fazer a peneiração. Agora, na levigação, já é um pouco diferente. Você utiliza não uma peneira, e sim uma ferramenta ali. Essa ferramenta aqui, eu esqueci o nome dela, mas é uma espécie de um metal que você pega ali, né, o sólido juntamente com a água. E você vai mexendo essa ferramenta e aí vai separando, né, os sólidos de diferentes densidades através da corrente de água. Legal, né? Essa técnica de levigação. Isso é muito utilizado em garimpo. Separação de misturas heterogêneas. Outro exemplo, flotação, que é uma técnica usada para separar dois sólidos formados por partículas com densidades diferentes. Aí aqui, ó, é muito utilizada em indústrias a flotação. Ó, sólidos formados por partículas com densidades diferentes. Então você tem um sólido, um determinado sólido, que tem uma densidade diferente de outro sólido. Tá? A magnética. A magnética, como já diz aqui na imagem, né? Nós temos uma dissociação por aproximação de ímã da mistura. É muito utilizada em ferro velho. Nós temos dois tipos, né, aqui também de separação, que é a flotação e a magnética, né? Então aqui nós temos um ímã que ele faz com que, né, pegue e separe, né, os metais aqui. Porque geralmente, né, nos ferro velhos e tal, esses lugares que mexem com lixo, né, tem muito plástico, né, muita borracha, muito papel. Então, às vezes, eles só querem separar, né, os metais. Então, por isso que tem que utilizar, né, essa técnica de separação aí. Muito legal, muito interessante. Belezinha. Agora, nós vamos falar sobre dissolução fracionada. O que seria dissolução fracionada? Ela é empregada quando um dos componentes sólidos da mistura é dissolvido em um líquido. Por exemplo, quando você tem uma mistura de açúcar com areia, por exemplo, você tem que adicionar, né, um líquido ali, por exemplo, a água, para poder fazer essa diferença, né, de separação. Porque a água, né, vai se misturar com o açúcar e a areia, né, você vai conseguir separar simplesmente por outro processo, como por exemplo, o processo de peneiração. Então você vai conseguir retirar toda aquela areia ali. Agora nós vamos falar sobre separação de misturas heterogêneas, né? De sólido líquido. Então a gente falou de sólido até agora. Agora nós vamos falar sólido líquido. Um exemplo é a sedimentação. O que é a sedimentação? Ela é um processo de separação em que a mistura de dois líquidos
ou de um sólido suspenso num líquido é deixada em repouso ou acionada continuamente em uma unidade de sedimentação em contínuo. A fase mais densa por ação da gravidade deposita-se no fundo do recipiente, ou seja, vai sedimentar. Então aqui, ó, nessa imagem ilustrativa, nós temos aqui um recipiente com um líquido, água e um sólido. Depois de você deixar esse recipiente parado ali, né, em repouso, por um determinado instante de tempo, esse sedimento ele vai descer. Ou seja, a fase mais densa, por ação da gravidade, vai se depositar no fundo do recipiente. E aí você consegue tirar aquela água e ficar só com o sólido. Então, por isso que são duas substâncias, né, diferentes. Uma substância sólida e uma substância líquida. Nesse exemplo de separação. Agora, a centrifugação. Ela é utilizada como uma centrífuga ou um centrifugador para aumentar a velocidade de decantação, da decantação por meio de um movimento rotacional e ação da gravidade. Por exemplo, ela é muito utilizada na indústria de leite. Né? Aqui, por exemplo, nós temos o leite, só que o leite ele vem com a nata. Então, você utiliza a centrifugação para retirar toda a nata, né, daquele determinado leite. Né? Utilizada também em laboratórios, muito utilizada em laboratórios de química, né? Aí na faculdade, quando tinha aulas experimentais de laboratório, tinha determinadas práticas que você tinha que usar o centrifugador, ou a centrífuga, né? É que ele é um recipientezinho assim, né? É uma ferramenta muito legal, que aí você coloca os tubinhos, né, de ensaio e coloca uma frequência ali que ele vai girar, né, e vai fazer com que ocorra a separação de determinadas misturas ali. Então é algo muito interessante, utilizada também em muitos métodos bioquímicos, né, como coagulação de glóbulos vermelhos. Beleza. Filtração é a mais clássica, né, que a gente conhece. Aqui nós temos a imagem ela já fala por si só, né? O famoso coador de café. Separação de substâncias presentes em misturas heterogêneas envolvendo sólidos e líquidos. Então essa aí é uma bem clássica. Alguém falou no chat? Alguém falou alguma coisa aí? Porque fez um barulhinho aqui pra mim. É porque deu que falta 10 minutos pra aula se encerrar. Ah, tá. Quando faltar 2 minutos, vocês me avisam. Ok. Beleza. Separação de misturas heterogêneas. Líquido, líquido. Agora nós vamos falar da líquido, líquido, que vai fechar aí as misturas heterogêneas, depois a gente vai para as homogêneas. Show? Vamos lá. Decantação é um exemplo, que é o que? A separação de líquidos com densidades diferentes. Então, a gente não tem só sólidos com densidades diferentes. A gente também tem líquidos com densidades diferentes. Então, por isso que a gente precisa de separar, se a gente quiser, né, separar dois líquidos com densidades diferentes, a gente tem que utilizar a técnica de decantação. Ela é muito utilizada em indústrias também, né, químicas ou petroquímicas. Aqui nós temos um esqueminha, né, explicando melhor como que funciona. Então, é uma técnica também muito utilizada em indústrias, a decantação. Então, a decantação é a separação de líquidos com densidades diferentes. Sólido, agora nós vamos falar sobre as misturas homogêneas, tá? Então, heterogêneas já foi. Misturas homogêneas, tratando-se de sólido líquido. Mistura deixada em repouso ou aquecida de maneira natural até que o componente mais volátil sofra evaporação.
Então, essa técnica aqui de evaporação, ela é uma técnica muito importante. Então, quando você tem um sólido, por exemplo, misturado com a água, por exemplo, a água, H2O mais o NaCl, então essa aqui é a famosa água e essa aqui é o famoso sal. Uma técnica para você dividir isso aqui e formar uma coisa, depois e formar uma coisa só, no caso sal, só o NaCl, porque a água vai evaporar, é a técnica de evaporação, tá? Então essa técnica ela é muito utilizada também, né, em indústrias e também no processo de dessalinização, né, da água do mar, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente ainda. Então, ó, mistura deixada em repouso ou aquecida. Então, ela pode ficar ou em repouso ou aquecida, de maneira natural, até que o componente mais volátil sofra evaporação. Show? Destilação simples, utilizada para separar sólidos dissolvidos em líquidos. Aqui, nessa destilação simples, nós também utilizamos materiais de laboratório, como balão de destilação, né, um condensador, um componente, né, aqui é um suporte e tal. Como é que é? Não entendi. O que ela falou? Ah, tá. Felipe, voltou a travar bastante para mim. Acredito que seja a minha internet. Acho que fica melhor eu assistir no YouTube. Riz, tudo bem. A gente sabe que hoje imprevistos acontecem, então se você precisar de sair e tal, e depois quiser assistir, hoje ainda eu acho que eu posto o vídeo no YouTube. Então fica a seu critério. Se sua internet voltar, você pode voltar também ou permanecer, tanto faz. Tá joia? Vamos lá, vamos seguir. Então, destilação simples também utilizada, né, em muitos processos, né, industriais. E ela é utilizada para separar sólidos dissolvidos em líquidos. Aí, nós temos o seguinte. Agora nós vamos falar sobre o líquido. Então, a gente já falou em misturas homogêneas, sólido e líquido. E agora a gente vai falar do líquido com o líquido. O líquido com líquido, uma opção para você separar é utilizando uma técnica de destilação fracionada. É uma técnica muito famosa. Separa-se líquidos miscíveis que apresentam temperaturas de ebulição não muito próximas. Então, aqui eu coloquei um esqueminha também, a mesma coisa, para você conseguir separar, né, os líquidos miscíveis. Então, é uma técnica muito utilizada também. Bom, aqui, esse esquema, eu coloquei que eu acho muito interessante, que é uma técnica que é a técnica de destilação fracionada, né, que é de líquidos miscíveis, na indústria petroquímica. Então, como que funciona? O refino do petróleo requer um processo complexo, que tem como base a destilação fracionada. Veja a seguir a representação de uma coluna de fracionamento. Então, isso aqui é uma coluna, né, onde você tem vários processos acontecendo. As frações são retiradas de acordo com uma ordem crescente nas temperaturas de ebulição. As que são obtidas no topo são as frações gasosas. Então, aqui, a gente tem uma fração de substância gasosa, como, por exemplo, o propano. Então, 20% é de propano.
20% não, a 20 graus, você consegue separar o propano. Por causa do quê? Por causa do seu ponto de ebulição. Posteriormente, obtém-se as frações líquidas e na parte inferior as frações sólidas como o asfalto. Então aqui, ó, a 350 graus você tem o nosso famoso asfalto. Então aqui você precisa de uma temperatura muito baixa em relação temperatura aqui, ó. Na mistura, na destilação fracionada, a indústria petroquímica ela utiliza muito ela para poder fazer o quê? A separação de materiais, como por exemplo, de componentes, como por exemplo o propano, que ele tem que ter uma temperatura de 20 graus para poder separar e para poder também eles terem o asfalto, né, a partir do petróleo. Só que para poder eles conseguirem ter esse asfalto, olha a temperatura que tem que chegar para você obter o asfalto, a 350 graus Celsius, ou seja, uma temperatura muito elevada para você obter esse asfalto que a gente utiliza, né, para poder, né, ter a infraestrutura, né, das nossas ruas, estradas e tal. Então, a 350 graus você obtém o asfalto. A 335 graus você obtém óleos, né, lubrificantes. A 320, óleo combustível. A 270, o óleo diesel. A 190, a querosene, que é utilizada como método de combustível para aviões. A 140 graus, a gasolina, né, famosa. E a 70 graus, solventes, produtos como solventes químicos, né, água raiz, né, que a gente utiliza, né, para poder dissolver pintura e tal. Então, é um método, né, que a indústria petroquímica ela utiliza e é muito interessante. Aqui nós temos uma imagem, né, de torres de destilação fracionada. Isso aqui são torres de destilação fracionada, onde ocorre ali esses métodos de separação. E é algo muito legal e muito interessante. Belezinha, vamos seguir, vamos tocar. Nosso tempo já está curto. Vocês precisam de descansar também. Outro tipo, agora nós vamos falar de sólido-sólido. Para vocês conseguirem separar um sólido de outro sólido. Uma técnica utilizada é a fusão fracionada, que é a separação das partes de uma mistura sólida com base na diferença entre as temperaturas de fusão dos seus componentes. Então, por exemplo, uma separação entre ferro e chumbo. Você consegue separar através da fusão dele. Por quê? O ponto de fusão do chumbo é de 327,5 graus. E já do ferro é de 1538 graus. Ou seja, qual que é mais fácil de você fundir? O chumbo ou o ferro? Quem tem maior ponto de fusão ou quem tem menor ponto de fusão? Obviamente, é quem tem menor ponto de fusão. Ou seja, você precisa de menos temperatura, menos calor ali para poder mudar, né, a fase dele, de sólido para líquido. Já o ferro não, você tem que chegar a uma temperatura muito elevada para conseguir fundir. Então, esse método de fusão fracionada, eles utilizam muito para separar o chumbo do ferro. Legal, né? Então, vamos lá. Agora, eu coloquei um videozinho aqui para vocês. Nós vamos falar sobre a estação de tratamento de água, que é um assunto que cai muito no Enem, em questões de química, física, biologia, questões de geografia também, caem muito contextualizadas.
Então, é algo que, às vezes, mistura tudo junto, todas as disciplinas, em uma só determinada questão que você precisa, né, de entender. Às vezes, isso você vê muito nas aulas de geografia e, se eu não me engano, acho que biologia, não sei se fala muito. E química também, né, sobre estação de tratamento de água. Então, cada um aborda de uma forma diferente, né? Agora a gente vai ver como que é o funcionamento de uma estação de tratamento de água. Da água existente no planeta, apenas 3% é doce, e dessa fração, menos de 1% está disponível para o uso. Ou seja, precisamos cuidar desse bem tão precioso. A Sabesp é responsável pelo tratamento e distribuição da água no estado de São Paulo. Funciona assim: a água das chuvas e nascentes é armazenada em represas. Em seguida, a água é transferida por gravidade ou bombeamento para as estações de tratamento de água. Na chegada, a água passa por telas que retêm folhas e gravetos. Na próxima etapa, é adicionado cloro para eliminar bactérias e outros micro-organismos. Em seguida, a água recebe a adição de coagulantes. Já no tanque de floculação, a água é agitada para que a sujeira forme flocos. No tanque de decantação, os flocos vão para o fundo, formando uma camada de lodo, que é tratado no local ou nas estações de tratamentos de esgoto, conhecidas como ETs. A água, então, é recolhida através de canaletas e escoada para os filtros. A sujeira que ainda sobrou fica retida nas camadas de carvão, areia, pedregulho e cascalho. No final do processo, a água recebe flúor para melhorar a saúde dos dentes da população, produtos alcalinizantes, quando necessários, para a proteção da tubulação e mais uma aplicação de cloro para garantir qualidade microbiológica da água. Por fim, a água segue para reservatórios e depois para a torneira da sua casa. Legal, não é mesmo? Como vocês viram, o trabalho da Sabesp é fundamental. Sabesp, trabalhando para melhorar a vida das pessoas. Então, como vocês puderam ver no vídeo, a estação de tratamento de água ela é um conjunto de processos e equipamentos que tem como objetivo tratar a água bruta, retirando impurezas e substâncias indesejáveis, tornando-a própria para o consumo humano, industrial e outros fins, né? O tratamento da água na estação de tratamento de água ela pode incluir diversas etapas, como coagulação, floculação, decantação, filtração, desinfecção, correção de pH, dependendo da qualidade da água bruta e dos padrões de qualidade exigidos pela água tratada. Ou seja, existem vários processos para conseguir fazer o tratamento de determinada água. Então, esses processos é o que a gente vai aprender agora, ó. Por exemplo, na coagulação, é adicionado um produto químico para aglutinar as impurezas presentes na água e formar flocos. Então, você coloca um produto ali naquela água e eles vão formando o quê? Flocos, vão se coagulando para você conseguir separar. Na floculação, perdão. Na floculação, os flocos eles são agitados para aumentar de tamanho e facilitar a decantação. Ou seja, você vai fazer um processo de você tem um processo de floculação, ou seja, para pegar aquelas substâncias, né, e dobrar de tamanho, aumentar de tamanho para ficar o quê? Mais fácil de você decantar. O que é decantar? Você fazer um processo de separação. E na decantação, a água é deixada em repouso para que os flocos sedimentem, ou seja, é uma coisa interligada com a outra. A gente já falou, ó, de sedimentar. Lembrem, a gente já falou de decantação. Isso tudo está incluso em um processo de tratamento da água. Um processo de tratamento de água, que a gente não sabia e agora a gente sabe. Então, os três primeiros, coagulação, floculação e decantação. Na coagulação, você primeiro coagula os flocos, né, as substâncias ali utilizando um produto químico, que vai fazer com que esses flocos, essas impurezas, elas formem flocos,
né? Depois você vai fazer a floculação, que é pegar esses flocos e agitar eles ali para aumentar eles de tamanho. E depois que aumentou eles de tamanho, você faz a quê? A decantação. O que é a decantação? Que é deixar essa água em repouso para que os flocos entrem no processo de sedimentação, ou seja, eles estão aqui em repouso, a água está aqui, os flocos estão aqui, né, dispersos dentro na água. Depois de um tempo, esses flocos eles vão ficar o quê? Sedimentados aqui, ó, embaixo. Então, esses três são os principais, né, na estação de tratamento de água. Agora tem esses aqui também, ó, a filtração, que é onde a água é passada por filtros de areia ou outro material para reter as partículas ainda presentes. Na desinfecção, aqui, ó, são adicionados produtos químicos para eliminar os micro-organismos patogênicos e garantir uma segurança microbiológica da água. Na correção do pH, vai ser realizado, né, para ajustar, né, o pH da água ali, para tratar dos padrões, né, exigidos pelos órgãos públicos, os padrões exigidos para consumo, o pH da água. E na fluoretação, vai ser um processo de adição controlada por flúor. Na fluoretação, essa água ela é tratada em estações de tratamento, né, de água, com o objetivo para prevenir o que? A cárie dentária. Olha só. Então, lá na estação de tratamento de água, antes da água chegar na nossa caixa d'água, para descer no cano, para passar no filtro e sair na garrafa de água, para você tomar ela, a água que nós tomamos, ela passa por esse processo, chamado processo de fluoretação. Mas vocês viram que tudo que a gente viu até agora faz parte do nosso dia a dia, querendo ou não? E mesmo que a gente passe assim, despercebido e tal, por algum simples fato de você estar em casa e realizar uma ação ali, é um processo que é realizado em uma indústria, uma estação de tratamento de água, por exemplo, que a gente não se atentava a isso. Não faz sentido? A fluoretação da água é uma medida de saúde pública amplamente adotada em vários países como uma estratégia de prevenção da cárie dentária. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, recomenda uma concentração de flúor na água entre 0,2 a 1,2 mg por litro, considerada segura e eficaz para prevenir a cárie dentária sem causar danos à saúde. Então, essa parte da fluoretação na estação de tratamento de água, ela é importante, né, por questão de saúde pública também. Bom, agora nós vamos falar um pouquinho sobre dessalinização da água do mar. Você estava na praia aproveitando a água do mar e levou aquele caldo numa onda. Resultado, acabou engolindo aquela água cheinha de sal. Gosto ruim, não é? E se você pudesse beber ela sem problemas? Antes de falar melhor sobre essa ideia, vamos relembrar aquela aula de ciência do ensino fundamental. A nossa Terra é composta por 97% de água. Existe tanta, mas tanta água no planeta que se torna praticamente impossível falar a quantidade em voz alta. Então vou deixar esse número aí na tela. E toda essa quantidade está sempre em um ciclo constante. Mas se tem tanta água assim, por que tem gente passando sede por todo o mundo, inclusive aqui no Brasil? Bom, a água do mar é rica em cloreto de sódio. Sim, o famoso sal de cozinha que a gente usa para temperar a comida. E por isso ela é imprópria para o consumo. O mais normal é a gente consumir a água doce dos rios, dos lagos e das represas. Mas nem todo lugar do mundo conta com a sorte de ter grandes quantidades de água doce disponíveis. E é aí que entra a dessalinização. No bom português, é retirar o sal da água e tornar ela potável para o consumo do nosso dia a dia. A tecnologia não é tão nova assim. Surgiu lá em 1928,
na ilha de Curaçao, no Caribe. Naquela época, o processo era bem rudimentar e se limitava em evaporar a água para retirar o excesso de sal. Hoje, a tecnologia evoluiu e deixa ela prontinha para o nosso consumo. Como é feito essa dessalinização? Você pega a água do mar, você faz um processo que a gente chama de evaporação, ebulição. Você pega essa água que evaporou, você faz um outro processo químico que nós chamamos de condensação e essa água já está pura, sem sal, sem sais nenhum. O que se faz depois? Você coloca um sal mineral e você equaliza a água conforme uma água mineral que nós compramos no supermercado. Ela é totalmente potável, sem problema algum para a nossa saúde, uma água normal para se beber. Hoje em dia, mais de 100 países no mundo já usam a dessalinização para ter água potável. Em Israel, por exemplo, 70% do abastecimento da população vem do mar. Mas será que daria para replicar essa tecnologia aqui no Brasil? Os especialistas garantem que sim, mas o problema mora no custo. O único senão desse processo qual que é? Primeiro que esse processo ainda é muito caro, ainda estão trabalhando em alguns processos novos para reduzir o custo dessa fabricação e você tem o sal sobressalente, que eu vou ter que ter um destino para esse sal. Mas se nós formos falar em Nordeste, onde as principais jazidas de sal marinho está no Nordeste, você pode utilizar esse sal até para facilitar a própria produção de sal também. Só para você ter uma ideia, a cada 1.000 litros de água tratados, o custo para retirar o sal é de $1,50. Já o tratamento da água doce custa a metade disso. Aqui no Brasil, a Anvisa acaba de liberar a produção de água dessalinizada em massa para a indústria. Então, em breve, você pode estar tomando um sol na praia e se hidratando com uma água vinda direto das ondas do mar. Para aumentar a quantidade de água potável, né, no nosso planeta. Então vamos lá. Exercícios para a gente finalizar aqui. Nós vamos fazer alguns exercícios rapidamente para vocês terem um pouquinho mais de ideia, né, de como são as questões, que como o modelo, né, um modelinho das questões, não só o formato, mas sim o modelo de como elas são, né, formatadas. Vamos lá. A escassez de água doce é um problema ambiental. A dessalinização da água do mar, feita por meio de destilação, é uma alternativa para minimizar esse problema. Considerando os componentes da mistura, o princípio desse método é a diferença entre, letra A, suas velocidades de sedimentação, letra B, seus pontos de ebulição, letra C, seus pontos de fusão, D, suas solubilidades ou E, suas densidades. Bom, nesse caso aqui a gente tem que levar em conta que nós temos a água do mar. Nós temos a água do mar aqui. E essa água, né, no processo de dessalinização, ele é feito a partir de quê? Destilação. E a destilação, ela é de quê? De quais componentes? De água, que nós temos, H2O, mais NaCl. Ou seja, água e sal, que é o cloreto de sódio, né? Aqui, cloreto de sódio. Para acontecer a dessalinização, né, nós temos que fazer com que esses componentes eles sejam um método de mistura. Para fazer isso, a gente tem que levar em conta o quê? Né, a solubilidade e a temperatura, né, deles, de fusão, de ebulição, né, de cada um deles. Então a gente sabe que nas velocidades de sedimentação, considere os componentes da mistura. O princípio desse método é a diferença entre velocidade de sedimentação, ou seja, tem essa diferença de velocidade de sedimentação
dessalinização de água? Não, a gente não falou de sedimentação. Sedimentação é um processo totalmente diferente, né, que não é utilizada na dessalinização da água do mar. Então, suas velocidades de sedimentação não seria, né, uma alternativa mais correta. Então, a gente pode eliminar ela. Na letra B, seus pontos de ebulição. Olha, seus pontos de ebulição poderia ser também uma alternativa correta. Por que poderia ser uma alternativa correta? Porque na dessalinização a gente utiliza a destilação. E na destilação a gente leva-se em conta ao que? Ponto de fusão, ponto de ebulição, certo? Então vamos lá. Seus pontos de fusão? Pode ser. Seus pontos de ebulição? Pode ser. Seus pontos de fusão? Também pode ser. Suas solubilidades? Não. Aqui, ó, solubilidades também não tem tanta diferença. Porque é uma solução, é uma água, então a solubilidade vai ser uma só. E aí fala suas densidades. Também suas densidades não seria. Por quê? Como isso aqui tudo está em uma solução, você vai também ter uma única densidade. Então, sobrou duas alternativas. Vamos lá. Considerando os componentes da mistura, o princípio desse método é a diferença entre seus pontos de ebulição e seus pontos de fusão. Nós estamos entre a B e a C. Ora, a gente sabe que o ponto de ebulição da água, é igual a 100 graus Celsius, ou seja, ela vai entrar em ebulição a 100 graus Celsius. E já o ponto de ebulição do cloreto de sódio é 1465 graus. Então, só aí a gente já consegue matar a questão. Por quê? Olha a diferença de ponto de ebulição de um componente do outro. A água é a 100 graus, ou seja, uma temperatura ideal. E já o cloreto NaCl a 1465. Ou seja, muito mais calor que você tem que ter para poder atingir o ponto de ebulição. Então, nesse caso aqui, a alternativa correta seria a letra B, né? Seus pontos de ebulição. Então, por conta dessa diferença aí, ó, considerando os componentes da mistura, o princípio desse método é a diferença entre seus pontos de ebulição no processo de dessalinização. Países onde as reservas de água doce são escassas, principalmente nos insulares, são comuns as estações de dessalinização da água do mar. Esse processo consiste na utilização de vapor de água de alta temperatura para fazer a água salgada entrar em ebulição. Então, aqui, ó, vamos grifar aqui, ó. Esse processo consiste na utilização de vapor de água de alta temperatura para fazer a água salgada entrar em ebulição. Posteriormente, o vapor passa por vários estágios em que é liquefeito e depois vaporizado, garantindo um grau de pureza elevado do produto final. O processo de separação de mistura que podemos identificar no processo descrito é de letra A, filtração, B, destilação, C, centrifugação, D, osmose reversa ou E, decantação fracionada. A gente já pode... Essa questão é igual ao número 1, porém, no caso, inverteu. Né? Sim. Nesse caso aqui, a gente tem o quê? Vapor de água, né? E
E a água em si, da água salgada, né? Para você fazer, né, uma separação de líquidos miscíveis, você tem que utilizar uma destilação. Você não consegue utilizar uma filtração para separar líquidos miscíveis. Você não consegue fazer uma separação de líquidos miscíveis utilizando centrifugação. Piorou ainda a osmose reversa, tem nada a ver. Decantação fracionada também não. Então a alternativa mais correta seria destilação. A extração de petróleo em águas profundas segue basicamente 3 etapas. 1. Perfuração, utilizando uma sonda. 2. Injeção de água pressurizada, que extrai o petróleo das rochas subterrâneas. 3. Separação do petróleo misturado com água e pedaços de rochas. A terceira etapa é realizada por meio dos métodos de... Então, vamos lá. Na número 1, decantação e filtração. B. Na número 2, na letra A, na segunda alternativa, B. Extrusão e evaporação. C. Sedimentação e flotação. D. Destilação e centrifugação ou evaporação e cromatografia. Então, ele quer saber essa terceira parte aqui, ó. Separação do petróleo misturado com água e pedaços de rocha. Ou seja, você tem o petróleo aqui, ele vai ter a água aqui e pedaços de rocha aqui. Para você separar isso, ou seja, ter só o petróleo aqui, bruto, ter só o petróleo e só a água, depois, você tem que fazer um processo de decantação. Decantação, que é o quê? Você esperar passar um tempo. Depois desse tempo, esse sólido ele vai decantar, ele vai ficar aqui no fundo, e depois você consegue retirar toda essa água e ficar só com sólido. Então é um processo de decantação e depois, né, você, por último, você vai filtrar, né, esse sólido aí. Acredito que essa aula foi muito importante, tá? Para vocês entenderem como são os processos de fracionamento, né, de misturas, como eles ocorrem na indústria, né, e principalmente entender quais são os tipos de misturas. Então, vamos com calma, vamos estudando devagar, tá? Estamos no início ainda, dá tempo da gente ver todos os conteúdos, né, de química, física, biologia, português, matemática, história, geografia, sociologia, redação, filosofia, tá? De forma calma, não tentem, né, ultrapassar o limite de vocês. Então, sempre comecem devagar, tá bom? Porque esse momento inicial agora, do início do ano, é essencial para que vocês possam se organizar e ter um cronograma de estudos linear. Certo? E sempre tendo disciplina de estudos, igual a gente está tendo aula todos os sábados e todos os domingos. Às vezes, para um ou para outro, não vai ser possível assistir todos os sábados e todos os domingos, né? Então, para vocês duas que estão aqui, é um privilégio imenso de vocês estarem aqui, porque a gente sabe que vocês precisam, né, do estudo para que no final da prova, chegando na prova do Enem, vocês consigam resolver ela de forma bem tranquila, tá? Então, sempre focando, né, nas estratégias, que as estratégias é o ponto primordial, né, para você conseguir realizar a prova.